Uma das reações naturais com relação ao acidente da brasileira lá no vulcão da Indonésia é perguntar de quem é a culpa. E eu vou expressar o meu pensamento a respeito disso. Antes da gente começar, deixar algumas coisas bem claras aqui nesse vídeo. Esse vídeo não está sendo monetizado. Intencionalmente não está sendo monetizado. Não quero nenhum tipo de comentário a respeito de ganhar dinheiro com uma tragédia como essa. Óbvio que eu estava sabendo do caso, eh, mas por alguma negligência qualquer, eu achei que essa situação seria resolvida de uma maneira positiva. Eu li a notícia assim que ela apareceu nas redes sociais e nos sites de notícia do Brasil, eh, e falei: "Ah, vai dar tudo certo, tem tudo para dar certo". Infelizmente não deu. E hoje, quando eu acordei aqui na Nova Zelândia e fui ler as notícias e vi que de fato, o resultado foi negativo, eu decidi me inteirar no caso e ler a respeito disso. E eu fiquei, assim, acho que a palavra correta é traumatizado. Eu fiquei traumatizado com as coisas que eu vi. Uma necessidade absoluta de julgar e de estabelecer de quem é a culpa. E uma grande parcela das opiniões acusando a brasileira de ser a culpada pela tragédia. Sem, obviamente, que não se soubesse, todos os detalhes, o que aconteceu de fato. E como vocês sabem, eu viajo demais e esse canal, acabou focando nos últimos vídeos, na questão imigratória, nos conflitos, nas questões relacionadas com o colonialismo, xenofobia e etcétera, mas uma boa parte desse canal foi fundado para que a gente falasse de viagens, já que eu viajei muito. Eu já estive em 81 países e já passei por situações perigosas. Eu nunca fui um adepto, dessa adrenalina, desse perigo. Eu acho isso, na verdade, uma coisa, sou até medroso, na verdade. Mas nesses anos todos viajando por alguns países, inclusive perigosos, já coloquei a minha vida em risco, algumas vezes, e algumas das histórias eu contei aqui no canal. Você vai ver aqui no card, por exemplo, o podcast inteirinho da viagem de Campo Grande do Mato Grosso do Sul até Bogotá por terra, onde eu fui parado pelas Farc, um negócio perigosíssimo. Eh, mas houve outras situações, eu, por exemplo, eh, adoeci na Índia e desmaiei na rua, por exemplo, também tem um vídeo aqui no canal, também falando sobre isso. Os vídeos aqui, se você não achar no card, estão aqui nos comentários, tá. Enfim, tem algumas situações perigosas, a mais perigosa de todas, e se tivesse acontecido alguma coisa comigo, eu imagino como as pessoas me julgariam por essa situação. Eu acho que a mais perigosa de todas, pelo menos a que eu tenho no topo aqui da cabeça, foi, uma viagem que eu fiz como voluntário para Angola. E em 2002, eu tinha acabado de tomar um pé na bunda da minha namorada, e e aí a gente faz umas loucuras quando tá com o coração quebrado, né. Eu, me voluntariei para um programa das Nações Unidas que visava, criar projetos e planos de desenvolvimento para Angola, que tinha recentemente saído de uma guerra civil, enfim. E o programa era um programa de 4 semanas, a gente faria um treino de 10 dias, em São Paulo, voaríamos para Buenos Aires, ficaríamos 3 dias em Buenos Aires, juntaríamos as pessoas, os outros voluntários da América Latina, iríamos 36 voluntários para Angola, e assim fizemos. Fomos para Angola, né, uma situação, eh, diferente daquilo que a gente se imaginava. A gente chega em Angola numa segunda-feira, pousa o avião e quando a gente desembarca, a gente é informado que o programa tinha sido cancelado e que havia 2 opções: esperar 10 dias em Angola e ir num programa similar em Moçambique ou voltar para o Brasil, decidi ficar.
E decidi também e é uma, né, olhando agora, é de fato uma estupidez o que eu fiz, né. Eu decidi ir de Luanda, a capital, eh eh, do país, até Moçambique, até Maputo, por terra. E em 2002, o que não era fácil, né, era um negócio, bem complicado, você tinha que cruzar. Na minha cabeça, né, era muito mais simples, você tinha que cruzar o Zâmbia inteiro e chegar no norte de Moçambique, e Maputo é no sul de Moçambique, é uma viagem, tem que literalmente cruzar de costa a costa o continente africano. Eu me informei, era possível, né, dava para ir de ônibus até pra próxima à fronteira do Zâmbia, depois pegar um outro ônibus até Lusaka, depois ir para o Zimbábue, que também era um lugar perigoso na época, enfim, era possível. Falei: "Ah, bom, eu vou fazer isso, né". Eh, um dia antes da viagem, eu havia avisado pra galera da ONU que eu os encontraria em Maputo. E eles me disseram: "Olha, é perigoso, o interior do país ainda é perigoso". Eu falei: "Mas perigoso quanto é? É perigoso, né, não vai sair do ônibus, tal", enfim, tinha que trocar de ônibus várias vezes, né, e os ônibus, não eram ônibus, né, o Rio-São Paulo Expresso Brasileiro ou 1001, né, era bem mais complicado do que isso, muito mais complicado do que isso. O ônibus caindo aos pedaços, lotado. Enfim, peguei um ônibus e, não sei, um dia e meio de viagem no interior de Angola, o ônibus lotado, e as pessoas no ônibus começam a gritar, eu não consigo entender o que eles estão gritando, mas eles começam a gritar, uma gritaria danada, e todo mundo se joga no chão do ônibus, e o ônibus é metralhado. Os vidros tudo estourando, todo mundo aquela berração, eu falei: "Não, agora eu morri mesmo, né". Todos os vidros quebrados, assim, um negócio de 2 minutos de com bala comendo pra tudo quanto é lado, e a gente literalmente amontoado, no corredor central do ônibus. E aí, quando eu li a matéria da Brasileira, eu fiquei pensando: se tivesse acontecido alguma coisa comigo, de quem teria sido a culpa? Porque, eh, a culpa, obviamente, em última instância, seria minha, por ter feito a viagem, mas, quando alguém me falou que era arriscado, ninguém falou que o ônibus ia ser metralhado, não era essa a perspectiva, né. E assim, o que me incomodou muito, lendo os comentários, e depois eu fui pra rede social, e depois eu visitei as redes sociais de pessoas que conheciam a menina, é a quantidade, é claro, muita gente solidária, mas muita gente julgando. Uma necessidade obtusa de primeiro achar o culpado e depois de executar o julgamento. Não, porque fez isso? E de toda, não é só julgar a menina, não, muitas das pessoas julgando a menina. O que vai fazer no vulcão da Indonésia? Como se, né, como as pessoas fossem escalassem vulcões para morrer, né, não é nada disso. Mas também a equipe de resgate, o país, há uma necessidade, né, de rotular e taxar, eh, de maneira definitiva o que aconteceu sem ter todas as informações. Tratar da equipe de resgate, do governo da Indonésia, tudo bem. Eh, mas a menina é um negócio de, assim, de uma mesquinhez moral e afetiva, uma falta de simpatia, de gentileza, é um negócio nojento, nojento. E assim, eu fico imaginando em qualquer situação, eu imagino a tristeza da família, obviamente, eh, pela fatalidade, mas eu entendo, por outro lado, a perspectiva da menina querer fazer isso, querer escalar o vulcão. Não é a minha praia, até acho que até seria, porque é um negócio interessante, mas nada que seja muito arriscado, ainda mais agora com filha pequena em casa e etcétera. Mas eu entendo a perspectiva de viagem. Eu
assim, hoje até mudou um pouco, eu fico até um pouco receoso com o que eu vou falar, mas eu não tenho nada, assim, minha situação financeira é uma situação bem rígida, digamos assim, né, bem complexa, e o único ativo que eu tenho mesmo são as minhas viagens. Eu viajei muito na minha vida e acho que uma das razões pelas quais eu não tenho nenhum ativo de verdade mesmo, é a quantidade de dinheiro que eu coloquei nas minhas viagens. Eu tenho orgulho das minhas viagens. Eh, essas estupidezes de ter que me deitar no ônibus para não ser baleado, eu não tenho orgulho, mas a viagem, a iniciativa de ter ido para Angola, eu tenho orgulho. Tenho orgulho de querer ter cruzado o continente africano de ônibus, tenho orgulho. Tenho orgulho dos perrengues que eu passei na Índia. As pessoas, isso para mim tem valor. E as pessoas dão valor para isso. As pessoas às vezes não querem ter nenhum patrimônio, querem, o sonho delas é de fato fazer uma viagem, subir, escalar um vulcão de 3.700 metros de altura. Tem gente que dá valor para isso. E esse valor para muitas pessoas não é mensurável, mas para quem faz é. E portanto, eh, às vezes eu não sei exatamente o que aconteceu lá, talvez ninguém saiba o que aconteceu na questão do vulcão com essa menina específica, mas pode ter sido simplesmente uma fatalidade. Essas coisas acontecem, as tragédias acontecem, e não é necessariamente culpa dela ou da equipe de resgate do país. Pode ser que seja, ela pode ter sido negligente, o guia pode ter sido negligente, a equipe de resgate pode ter sido negligente, a gente não sabe. E ninguém pode ter sido, de repente ninguém foi negligente e essas coisas acontecem. Eu me lembro uma vez, uma trilha no Brasil, entre Petrópolis e Teresópolis, pela Serra dos Órgãos, no inverno de 2003, que é uma época que não chove muito, e assim, a grande maioria das pessoas naquela trilha eram pessoas muito experientes, que tinham feito várias trilhas. Eu já tinha feito aquela trilha específica algumas vezes, mas dessa vez eu estava, eh, viajando e fui com um grupo contratado de São Paulo, que saiu de São Paulo para fazer essa trilha, mais ou menos umas 30 pessoas. A grande maioria das pessoas muito experientes, em forma, mas tinha um grupo, dentro desse grupo tinha um grupo menor de pessoas menos experientes e menos preparadas fisicamente para essa travessia. E a gente fazendo a travessia, a distância, e tinham vários guias, eram, sei lá, meia dúzia de guias. A distância da primeira pessoa que estava puxando a fila para a última pessoa era de 2 horas, né, o grupo foi se espalhando. E na metade do caminho, e eu estava na frente, não era um dos primeiros, mas eu estava bem na frente. E na metade do caminho, o guia com o qual eu estava mais perto, ele começou a se manifestar de maneira muito nervosa, ele estava tenso e ele era o guia mais experiente. Eu falei: "Márcio, o que está acontecendo?" Ele: "O tempo vai virar, vai chover e se chover, fudeu. A gente tem que acelerar para chegar na Pedra Dinossauro o mais rápido possível, montar o acampamento, porque vai chover e se chover vai esfriar, vai ser um inferno." Para mim, por exemplo, foi muito ruim, porque quando eu cheguei, eu abri a minha mochila, comecei a montar a barraca, caiu a chuva e caiu um pé d'água direto. Se tivesse começado a chover 5 minutos depois ou 5 minutos antes, eu estaria legal, mas choveu ali e molhou dentro da minha mochila, molhou toda a minha roupa, molhou o saco de dormir, molhou tudo, 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 tudo. Então eu tive uma noite muito, muito, muito ruim. Mas as pessoas que estavam lá atrás da fila tiveram uma situação muito pior, porque, pra chegar ali na pedra onde a gente ia acampar, onde era a parada pra noite, eles chegaram debaixo à noite, uma neblina danada e chovendo e ventando, aquela coisa, aquele tempo horroroso. Felizmente deu tudo certo, mas foi uma situação de muito perigo, muito perigo. E aí, quando a gente voltou para São Paulo, e depois a gente se reuniu durante a semana para falar sobre essa trilha, o o guia mostrou pra gente, falou: "Olha, cara, a previsão do tempo não era que não ia chover, o tempo mudou sem não estava no script isso aqui.
Algumas pessoas mentiram no formulário dizendo que, estavam em forma, que já tinham feito e na verdade não tinham feito trilha, não estavam em forma e foram ficando para trás e isso gerou um problemaço, né. Enfim, tem alguns erros ali, mas se acontecesse alguma coisa, por exemplo, com alguma das pessoas que não tinha mentido, ou comigo mesmo, porque choveu e a gente fica essa pedra, a pedra dinossauro na Serra dos Órgãos não, o acesso é difícil, não é fácil, tá. Talvez não fosse culpa de ninguém, é simplesmente uma situação normal, que acontece. Eh, Enfim, foi uma situação perigosa que a gente passou nessa viagem, uma trilha espetacular que acontece e que talvez não tenha culpa nenhuma. O ponto desse vídeo é, primeiro, obviamente, é falar da solidariedade que a gente tem com a família dessa menina. Eu entendo, viajei demais, passei algumas situações que eu só descobri que era perigosas depois que eu passei pela situação. Eu entendo a necessidade de viajar e explorar, mas sobretudo esse vídeo é para repudiar veementemente a necessidade de julgar tanto a pessoa que sofreu o acidente, quanto as equipes de resgate, quanto os guias, sem que se saiba totalmente, o que aconteceu. Ser solidário é muito mais fácil, na verdade, muito mais simpático, muito mais humano, né, do que essa necessidade contumaz de rotular e julgar as pessoas. Como eu disse, esse vídeo, por razões óbvias, não está sendo monetizado, hã, mas você pode mesmo assim deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e deixar seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aqui no De Fora Pra Dentro.